Tudo Olá, bom, boa doutor Márcio? noite, tudo bom? Olha, pontualidade britânica nossa, né? 6 horas em ponto, estamos aqui para conversar sobre a campanha do colesterol. A gente já te agradece a participação. Doutor Márcio Lauria é membro do Departamento de Dislipidemia e Aterosclerose da SBEM. Seja bem-vindo, acho que vão ter muita coisa para conversar hoje, não é? Isso mesmo, eu queria me apresentar a todos. Eu sou Márcio Lauria, estou falando aqui de Belo Horizonte. Eu sou professor da Faculdade de Medicina da UFMG, sou professor adjunto e também trabalho no Hospital Felício Roxo aqui em Belo Horizonte e tenho um prazer aqui de estar participando com vocês. Espero esclarecer as dúvidas de vocês hoje. Bom, até vou aproveitar que a gente já começou a ver os convidados, o pessoal dando boa noite. Ó, o doutor Joaquim Custódio, que vai estar com a gente também aqui. Deixa eu acenar para o pessoal que está mandando um tchauzinho. Quem não está mandando pelo ícone, a gente já dá um cumprimento por aqui. E, doutor Márcio, a gente, durante as duas primeiras lives, na segunda e na terça, a gente falou sobre nutrição, falou sobre colesterol de uma forma geral. Mas a gente recebeu já muitas perguntas e até avisamos que o assunto estaria essa semana, que são as estatinas. Será que o senhor poderia fazer um histórico para a gente poder contextualizar melhor as pessoas que já estão participando? A gente já está com 64 pessoas aqui nos acompanhando. Um histórico do surgimento das estatinas para o pessoal entender melhor como funciona, como a gente pode estar aqui daqui para diante, né? Então a gente não vai esquecer aquelas aulas brilhantes, né, nem do Marcelo, nem da Cíntia, sobre a importância do colesterol e a questão da dieta. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas a gente acredita que realmente a dieta faz uma diferença enorme, exercício, mas alguns pacientes, na verdade muitos pacientes, vão precisar de tratamento medicamentoso também para combater o colesterol alto. E sendo assim, as estatinas são os melhores remédios, sem dúvida alguma. A gente começou lá com os estudos na década de 80, com as estatinas. Na década de 90 saíram vários estudos que mostraram que as estatinas, além de baixar o colesterol, elas preveniam as doenças cardiovasculares, evitavam que as pessoas que já tinham eventos tenham novos eventos, então um infarto, tem um novo infarto, diminuía a mortalidade. E isso, então, foi impactando muito a medicina. A estatina tem uma história de antes e depois da estatina, eu acredito, o estudo da medicina, sobretudo das doenças cardiovasculares. E hoje eu vejo que as estatinas elas estão de uma maneira que a gente pergunta assim, ó, o que mais além da estatina nós podemos fazer? Mas é muito difícil a gente abrir mão, sobretudo um paciente de alto risco cardiovascular, você abrir mão de uma estatina. Então a gente resolveu então fazer a primeira sobre tratamento falando dessas estatinas. Tem uma meta-análise interessante de 2010 em que pegou mais de 170 mil pacientes e está muito demonstrado que cada 40 miligramas de decilitro que você reduz do colesterol ruim, você tem, né, uma diminuição de cerca de 20% de doenças cardiovasculares e 10% de mortalidade geral. Então, olha só, é um dado realmente interessante. Hoje, em pesquisa, para você ter uma ideia, todo mundo que pesquisa doença cardiovascular, o grupo que controle tem que estar usando estatina. Não usar estatina hoje num trabalho científico para doença cardiovascular, você está, na verdade, prejudicando o seu paciente. Então, por isso que a gente quis falar sobre as estatinas. E a gente pegou um ponto que, na verdade, tem nos incomodado um pouco, é a questão de que, na vida real, as pessoas, às vezes, começam a usar estatina e param de usar. O médico, às vezes, prescreve, depois para de prescrever, fica com medo. Aí depois surge um bando de coisa na internet e aí as coisas vão aumentando e, na verdade, você vê trabalhos que, às vezes, depois de 6 meses, muita gente que começou a usar a estatina e que estava usando parou. Tá? E tem trabalhos que nos preocupam porque depois que você para de usar, aquele benefício que ela que te deu, você perde ele. Então, os trabalhos mostrando que a suspensão leva esses pacientes, então, a terem novamente eventos. Então, o uso da estatina para funcionar tem que ser a longo prazo. E aí foi tentar entender por que as pessoas param de usar esse remédio. Né? Será que é porque é um remédio caro? Será que é porque é um remédio difícil de usar? Ele não é acessível? Tá? As pessoas não conhecem esse remédio? Não, parece que o problema está na questão dos efeitos colaterais. Mas os efeitos colaterais, quando a gente vai olhar os trabalhos, também não tem tanta coisa assim. Tá? Então, assim, é interessante porque quando você vê os trabalhos não acontece tanta coisa. E às vezes a gente fica muito preocupado e a gente sabe que a vida real é um pouco diferente dos trabalhos, mas a gente não sabe se esses efeitos colaterais que são cada dia expostos, inclusive em mídias sociais e tudo, quando você vê na sua prática clínica,
eles são pequenos perto do benefício que vai ter. Então, para a maioria dos nossos pacientes, o benefício é maior do que o risco, né? Então, a pergunta que a gente fez, ela é cativante, né? Seria, então, o que vocês têm medo da estatina? Qual que seria o motivo de, às vezes, você não suspender ou você realmente não usar, né? Eu queria até te perguntar, Cris, o que você tem medo da estatina? Você tem algum medo dela? Você que estudou alguma coisa ali para a gente começar essa discussão? Olha, vou te trazer mais um dado, né? Na verdade, eu até respondi no meu Instagram pessoal, eu respondi, não tenho medo, não. Ainda mais depois de tudo que a gente conversou. Está muito equilibrado, viu? Está 54% e 44% na pesquisa. Foi uma das mais equilibradas dessas duas perguntas que foram feitas nos stories das BEM. E você fez um comentário interessante sobre o medo, né? O medo é do paciente e do médico, dos dois, ou um tem mais medo do que o outro? Pode ser dos dois, dependendo da situação. Dependendo do paciente, você tem medo de passar, você tem medo de utilizar ela, ou você até se suspende. E do paciente também a mesma coisa. Às vezes ele vê na bula, ele vê na internet. O médico, às vezes, também não passou tanta confiança de que o remédio para ele faz diferença, né? A pergunta especificamente da enquete que a gente fez era relacionada às dores musculares, né? Todo mundo sabe que estatina está associado à dor muscular. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. A gente tem que, na verdade, entender isso aí, né? E entender que a dor muscular, primeiro, é uma coisa extremamente frequente na nossa população, né? E não só muscular, mas articular. A gente tem uma série de dores que às vezes nos atrapalha, a gente fica tentando associar medicamento e tudo. Tem um trabalho que é interessante, às vezes as pessoas que também estão assistindo aí, quiser, eu vou citando alguns trabalhos, quiser depois eu posso mandar os trabalhos, só me mandar no meu Instagram que eu mando o trabalho, mas tem um trabalho de 2017 no Lancet, que foi feito com a atorvastatina, que é uma dessas estatinas, em que teve uma fase que ninguém sabia, tinha o placebo e o paciente usando a estatina, ninguém sabia o que estava utilizando, podia estar usando a droga ou não, tá? E depois desse trabalho que mostrou alguns benefícios, os pacientes foram orientados a continuar utilizando, mas foi revelado a eles quem estava usando a estatina e quem não estava usando a estatina. E é interessante que durante o período que ninguém sabia o que estava usando, a dor muscular foi muito menor do que depois quando a pessoa ficou sabendo. Então, também tem uma certa preocupação. Quando eu já sei o que eu tenho, eu fico com essa preocupação e eu acabo, então, meio que maximizando. Agora, é claro que tem pacientes que vai ter isso aí. Você tem algumas estratégias que a gente tem para evitar isso aí. Primeiro, que eu vejo, é você tentar ver a causa e efeito mesmo. Quando começou a dor, ver se é uma dor típica, que é aquela dor que a gente sabe que é dor proximal, no músculo mesmo, que você aperta, dói, tá? Uma dor que se você para o remédio, depois de algumas semanas ela tem que sumir, tá? Então você pode fazer um teste, tá? Depois desse teste você pode retornar com o remédio. Eu acho que o retorno do remédio, ele pode ser interessante para você ver se volta a questão. Eu acho que tem algumas questões também fundamentais quando o paciente está com essas queixas, checar, por exemplo, a tireoide, dar uma olhada no TSH. Na verdade, o TSH pode estar alterado, inclusive levando o paciente a ter colesterol alterado e levando a dor muscular. Então, antes até de iniciar, vale a pena você dosar um colesterol, vale a pena você também dosar uma vitamina D, que é uma outra coisa que a gente vê que tem essas questões. E, de repente, você tem outras estratégias aí para conviver com a dor. A dor muscular é uma coisa que incomoda muito. Agora, os problemas musculares mais sérios que levam os pacientes, por exemplo, a quadros mais sérios, que seria a miosite, a inflamação, ou a rabdomiólise, que é um quadro mais grave, isso são muito raros, essas coisas. Então, a gente, na verdade, vê com menos frequência, felizmente. A gente já está começando a receber algumas perguntas, daqui a pouquinho a gente já vai começar a te passar. Mas se você pudesse, quais são os efeitos colaterais de uma forma geral no uso da estatina? A gente estava conversando antes de começar a live e você estava falando sobre benefício, né? O benefício e os efeitos colaterais, que um compensa o outro. Mas quais são os outros efeitos colaterais, além das dores musculares, que eu acho que é a que chama mais atenção, mas de repente era bom a gente poder passar, e já aviso para o pessoal que a gente já vai começar a passar as perguntas para o doutor Márcio. Queria aproveitar e dar boa noite para o doutor Paulo Miranda, nosso membro da diretoria da SBM Nacional, que está aqui com a gente também. Então, a gente já vai dando outros boa noite, mas se você puder, então, falar
sobre esses efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais de uma forma geral? Então, esses efeitos musculares, né, que eu acho que são os que mais chamam atenção, a gente tem uma observação de alteração no metabolismo da glicose. Tá? Alguns trabalhos mostrando, inclusive, um aumento de incidência de diabetes nas pessoas que usam estatina. Interessante que nesses trabalhos que mostram isso, mesmo as pessoas que desenvolvem diabetes, o efeito protetor na doença cardiovascular ele é maior do que o risco. Né? Então, na verdade, a questão da alteração de glicemia. As alterações no fígado, todo mundo fica preocupado com a questão das hepatites, então do risco da estatina levar a um quadro de problema no fígado. A gente sabe que isso também acontece com uma frequência muito pequena. Hoje nem é recomendado você ficar monitorando função hepática, nem CPK para ver a questão de dores musculares, se um paciente está assintomático, porque esses efeitos eles são muito raros, assim, eles são pequenos, assim, a gente não vê com tanta frequência. Então não justifica você ficar procurando ele a todo momento. Você vai valorizar nos pacientes de maior risco, você vai valorizar no paciente que está tendo sintoma. Uma outra coisa, tem que tomar cuidado com a questão da interação medicamentosa. Hoje a gente tem visto o paciente usando muitos medicamentos, né, e eu já estou vendo até uma pergunta aqui, se as estatinas todas elas são iguais. Elas não são iguais. Você tem, por exemplo, estatinas que são mais lipofílicas, que a gente fala assim, que são mais juntos do tecido gorduroso, assim. Então, que é a simvastatina, que é a atorvastatina. Outras que são mais hidrofílicas, que são mais relacionadas à água. Aí você tem a pravastatina, você tem a pita, você tem a rosuvastatina. Então, elas têm características um pouco diferentes. E, às vezes, quem metaboliza a droga também é uma via diferente. Se você tem uma via, por exemplo, de metabolismo hepático, que uma outra droga também está em o mesmo caminho, você então tem que checar essas listas. Uma coisa que está muito em voga hoje, por exemplo, isso vai ser falado seguramente na aula de Covid, por exemplo, é a questão do macrolídeo, a claritromicina, que está sendo usado muito na questão desses protocolos para Covid, e a gente sabe que existe uma interação da claritromicina com algumas dessas estatinas, por exemplo, a própria Simva, a própria Atorva. Então você deveria dar uma preferência pela rosuvastatina ou mesmo pela pravastatina numa situação dessa. Então a questão do manejo da interação medicamentosa é interessante, sim. Eu acho que a gente deveria se preocupar. Então as estatinas elas têm essas características. Tem umas que são mais potentes, outras menos potentes. Umas têm mais interação, outras têm menos interação. Umas dão mais dor muscular, outras dão menos dor muscular. E aí você vai jogando em cima disso. Isso é uma função do seu médico, é uma função que a gente vai trabalhando ali e vai tentando achar a melhor para aquela situação, levando sempre em consideração que a simvastatina, que é aquela que a gente usa mais, porque ela está na farmácia popular, ela tem um preço muito mais acessível, então a questão de custo num país igual nós estamos ela pesa bastante. Agora, em umas situações que você precisa de uma mais potente ou que você tem uma interação medicamentosa, talvez valesse a pena você gastar um pouco de dinheiro para pegar uma que seria mais segura naquela situação. Vamos aproveitar e pegar uma pergunta, foi a primeira pergunta que chegou e a gente acabou entrando até, porque como você aproveitou e viu exatamente a diferença, a pergunta sobre as diferenças das estatinas e já respondeu, mas a gente teve uma primeira pergunta lá atrás, assim que a gente começou, pedindo se você poderia falar sobre CPK e estatina, quando pensar em suspender e quando solicitar o exame. Assim, começar a estatina, talvez, isso a gente discutimos até hoje com a residente lá no ambulatório, talvez você pedir a CPK como um basal para você ter ela como referência, mas só, eu acho que não justifica, porque você pode ter dor muscular sem subir a CPK, que é essa enzima. Então ela não te ajuda muito. Eu só peço quando o paciente reclama, até para a gente ver um nível, para a gente ver, porque na verdade não vai tomar a conduta de suspender por causa da CPK alterada ou não, tipo assim, ela vem normal, então não é isso. Porque você pode ter dor muscular mesmo com a CPK normal, tá? Então, mas não vale a pena ficar monitorando ela, porque ela altera em situações, por exemplo, você faz uma musculação um pouco mais pesada, ela sobe em situações que são cotidianas e que não tem a necessidade de você suspendê-la. Tá? Então, eu não acho que vale a pena ficar monitorando nem CPK e nem, como eu falei, a questão da função hepática. Tá? Eu estou vendo aqui, pode falar. Essa pergunta eu acho que foi um pouquinho mais técnica. A gente tem uma pergunta aqui parece ser de um paciente, né? Que é o Júlio. Quando eu uso estatina, meu índice de glicêmico aumenta muito. E, inclusive, a minha hemoglobina glicada também. Já fiz o uso até da pitavastatina
e aí ele fica na dúvida, né? Ele vai poder continuar tomando? Ele deve continuar tomando? Como é que deve ser essa conversa com o médico? É aquilo que nós falamos, é questão de risco-benefício. Nos próprios trabalhos que mostraram a mesma ideia que o Júlio tem, a percepção, mas ainda assim, pensando no final do que aconteceu, que é quem teve menos infarto, quem que teve menos morte, ainda valeu a pena. Então, quer dizer, nós estamos tratando o valor da glicose ou nós estamos tratando, na verdade, o risco do paciente? A gente sabe que o paciente com diabetes, ele tem um risco maior de desenvolver doenças do coração, né? E se você não o protege, você pode estar levando assim, ele pode estar com a glicose controlada, mas ele vai continuar tendo as complicações do diabetes, né? Então, é uma questão de risco-benefício. Não é confortável isso, mas eu acho que a gente tem como manejar de maneiras diferentes isso aí, mas não é uma coisa que nos limita muito. O efeito geralmente é discreto na maioria dos pacientes, né? E pensando na questão do risco-benefício, né, a estatina para os pacientes com diabetes, ela é uma pedra fundamental no tratamento da grande maioria deles, tá? Temos mais uma pergunta da Vivi. Em qual cenário as estatinas são imprescindíveis e quando ela pode ser descartada ou não? Você vai começando assim, pensando no risco cardiovascular. O pior de todo paciente é aquele que já teve um evento, né? O evento cardiovascular, já teve um infarto, já teve um acidente vascular cerebral. Então, isso a gente está fazendo a prevenção secundária. Esse, com certeza, você vai ter que, de alguma maneira, dar estatina, geralmente em altas doses e tudo. E quando o paciente tem muitos fatores de risco, mesmo ele não tendo tido o evento prévio, isso fica mais ou menos a mesma coisa. Então, o paciente é diabético, ele é hipertenso, ele fuma, é sedentário, é obeso, tem história na família. Então, assim, esse paciente ele acaba também sendo de muito risco. À medida que o risco vai diminuindo, embora você ainda tenha o benefício, mas aí eu vejo que talvez essas medidas não farmacológicas, eventualmente você poderia manejar com elas. Então, eu acho que vai muito do risco do paciente. Você deve calcular o risco, como o Marcelo Bertolucci falou na segunda, e a partir do risco você então tem essa ideia. Não ficar preso só ao valor do colesterol. Doutor, meu colesterol ele está até bom. Como é que você vai me dar um remédio do colesterol? Mas o remédio é para prevenir o infarto. Então, o seu exame está bom, tá? Mas você, como tem um risco cardiovascular muito alto, talvez para você não deveria estar bom, ele deveria estar ótimo, e ótimo ele não está. Então, ele precisa, na verdade, de um remédio. Então, é nessa situação, não fique preso só ao valor do colesterol e ao valor de referência que aparece lá, porque isso, às vezes, também te engana um pouco na questão da condução aí. Tá? Bom, vou aproveitar e dar boa noite para a doutora Cíntia, que está aqui mandando parabéns e dando uma força aqui para a gente. Doutora Cíntia Valéria, presidente do Departamento de Dislipidemia e Aterosclerose da SBEM, está sempre aqui, a coordenadora da campanha. E já vou engatar com mais várias perguntas, entrou mais perguntas. Em relação às crianças, né? Existe uma medicação específica para dar para as crianças, no caso de necessidade, e que a partir de que idade elas poderiam tomar a medicação? Isso assim, é uma pergunta sempre recorrente, né? Na criança a gente é mais assim, levando em consideração que, primeiro, tem crianças que nascem com doenças familiares e mesmo alterações genéticas que a criança nasce, em que vai com níveis muito elevados de colesterol. E essas pessoas elas têm que ser tratadas precocemente, porque senão elas vão ter evento cardiovascular precoce, né? Então, não vão ter nem chegar na idade adulta para ter isso aí. Mas isso não é, felizmente, a maioria. A maioria das crianças ela já tem uma tendência e que talvez você deveria trabalhar melhor as medidas não farmacológicas. As estatinas estão liberadas para uso em crianças, mas a gente deve sempre ter consideração, sobretudo, na questão das medidas não farmacológicas, a dieta, o exercício, a mudança de hábito, porque isso vai implicar ali na frente, né? Agora, realmente para a criança que tem uma dislipidemia, um nível de colesterol muito elevado, mesmo na criança, você pode ter problemas. Aí você já vai tratar precocemente isso aí, tá? A gente também observou aqui perguntas de interações, né? Juntamos duas perguntas de interação em relação ao uso da estatina, que foi algum problema de distúrbio do sono e relação com o Alzheimer. A questão da memória, né, do distúrbio de comportamento, Alzheimer, essa é uma questão muito complexa, porque a gente não tem respostas para isso aí, tá? A princípio, não há nada nesse sentido de você ter as estatinas levando a essas condições, né? Você não tem dados suficientes nem para descartar e nem para pensar que tenha. Alguns poucos trabalhos associando alguma coisinha, mas muito assim,
que ainda sem uma consistência científica que nos permita falar alguma coisa. O que você tem que ficar atento, assim, na verdade, no seu paciente, sobretudo o idoso, que é quem talvez vai estar colocando isso. As recomendações gerais, assim, de você ver como é que está logo depois dele, alguma alteração que ele possa ter de comportamento após o início, mas isso é muito ainda discreto. Assim. Em relação à doença de Alzheimer, não tem nada assim que justifique. Pelo contrário, às vezes a gente tem às vezes, demências vasculares assim que são causadas, na verdade, pela aterosclerose, e que a aterosclerose está como base na questão do uso das estatinas. Então, na verdade, eu penso o contrário, a medicação como uma prevenção para esse desenvolvimento dessas doenças que imitam muito a doença de Alzheimer. Alzheimer realmente é uma doença, como a gente conhece muito pouco, a gente sempre vai ficar assim, pode, não pode, porque na verdade a gente não conhece essa doença. É uma doença das mais intrigantes na medicina, porque a gente não conhece ela, tá? Mas, assim, não tem uma associação. É uma droga muito estudada, né? Eu acho que, assim, a vantagem das estatinas que eu vejo é que elas são muito estudadas em todos os estudos. Então, a maioria dos efeitos colaterais dela a gente já conhece, tá? Então, eu não diria que você tem, assim, do ponto de vista do sistema nervoso central, preocupar com essa questão de demência, não. Eu acho que isso aí não, tá? Tem uma questão também do acidente vascular encefálico hemorrágico, tá? Alguns relatos disso. Isso já chegou a ter em recomendações do FDA, mas depois saiu, porque também era uma coisa muito discreta. Mas, de qualquer maneira, se o paciente, por exemplo, já tem uma história prévia de já ter tido esse tipo de acidente vascular cerebral e está com uma hipertensão descontrolada, talvez você vai ficar um pouco mais atento. Mas, gente, nós estamos falando das raridades, tá? Então, eu vejo que a gente criar uma conduta da raridade, e aí a gente vai juntando essas tantos de raridade. E o que acontece? Que às vezes quando a gente vai olhar uma bula do remédio, a gente fica assustado, quando a gente vai para a internet, a gente fica assustado com relação a isso. E isso às vezes cria um efeito que eu vejo e que é descrito muito, que é o tal do efeito nocebo. O efeito nocebo é a pessoa, ela se informa tanto do que é o remédio e como que ele tem os efeitos colaterais, e que a pessoa ela fica meio que, assim, realmente numa situação de estresse relacionado ao remédio. Então, voltando àquele estudo lá da atorvastatina, que eu falei para vocês. Depois que o cara descobriu que estava tomando remédio, aí ele começa a ter a famosa dor muscular, que não é uma coisa que ele estava tendo antes. Então, o excesso de informação, e geralmente informação tem de tudo, né, gente? A gente está na internet aí, tem informação de tudo. Então, aqui no site da SBEM, seguramente vocês vão ter informações de primeira qualidade, de pessoas que estudam isso o tempo todo, e não pessoas que estão querendo se promover com tratamentos alternativos que não têm a mesma comprovação desses tratamentos que nós estamos falando aqui nessa semana de conscientização dos mitos e verdades sobre o colesterol alto, as dislipidemias. Então, eu acho que a gente tem que deixar muito claro isso aí, que não é remédio que não tem efeito colateral, na verdade, remédio que não tem efeito colateral provavelmente não funciona também, mas que são medicamentos que têm um perfil de segurança muito tranquilo para a grande maioria dos seus pacientes. Vou aproveitar um comentário que você estava fazendo exatamente sobre essa questão de usar do medo. Às vezes o paciente pode mudar a hora dele tomar a medicação, porque a gente recebeu aqui uma pergunta falando que em caso de insônia e pesadelo, se poderia tomar o medicamento pela manhã. Isso é uma decisão do paciente ou isso precisa ser conversado com o médico? Olha só, você tem algumas, novamente falando das diferenças das estatinas, algumas delas, como tem uma meia-vida prolongada, tipo a atorvastatina, rosuvastatina, você pode utilizar ela de manhã ou à noite, que não faz diferença. A que tem uma meia-vida menor, como a simvastatina, por exemplo, deveria ser usada à noite, porque é onde geralmente a enzima que ela inibe vai funcionar mais. Então, a eficácia vai ser maior à noite. Mas você tem medicamentos aí que você pode usar, tanto faz usar de manhã ou à noite. Esses de ação prolongada, a gente vai, então, assim, que é uma pergunta que eu nem sei se o pessoal faz, mas que, assim, às vezes tendo médicos, eles me perguntam, tá, tudo bem, Márcio, eu sei que a dor muscular não é uma coisa muito importante, não. Mas eu tenho pacientes que têm, eu tenho vários pacientes. Hoje mesmo eu vi uma paciente com dor muscular. O que você pode fazer, então, no seu paciente para que você não consegue usar? Primeiro, trocar a estatina. Tenta usar uma outra. Então, a gente vê, por exemplo, a pitavastatina, que alguém já citou aí, ela dá menos efeito. Usa doses menores da rosuvastatina, também é uma outra opção, tá? Você, às vezes, associa o ezetimiba, que é uma outra droga e que não dá dor muscular, e às vezes você pode usar a estatina numa dose um pouco menor. E nos casos desesperadores, por exemplo, usa dia sim, dia não. Tem descrito isso na literatura, de você usar dia sim, dia não. Não é a mesma eficácia, mas eventualmente
numa situação desesperadora, você tem essas outras alternativas. Então, toda vez que a gente vai estudar esse tema, as pessoas que conhecem muito falam assim, não desista do tratamento. E fique triste mostrando para o seu paciente. Essa semana mesmo eu tive um paciente que ele chegou com o exame bom, mas ele falou assim, doutor, parei aqueles dias que eu não estou aguentando. Mas eu fiquei triste, falei assim, pô, mas olha, o exame foi tão legal, você realmente teve uma melhora importante, então, de repente, você poderia, através de uma conversa, passando confiança, eu acho que o papel do médico é passar confiança e estar disposto a qualquer coisa. Você vem aqui, a gente tenta de novo, porque a questão da confiança ela é fundamental numa situação dessa. Sem confiança, não dá nada certo. E a gente não pode desistir desse tratamento, porque é um tratamento de primeira linha para baixar o colesterol. Tem umas outras perguntas um pouquinho mais técnicas, mas aproveitando essa questão que você falou, tem uma pessoa que perguntou que existe possibilidade, a gente até já falou um pouquinho sobre isso no primeiro e no segundo dia, né? Mas fazer uma redução dos níveis de colesterol sem usar a estatina? A questão básica é, o que a gente quer fazer? Voltando à pergunta da glicose lá, que perguntaram. A gente quer baixar o exame e ficar satisfeito ou quer evitar que o paciente tenha os eventos, o infarto, o AVC, a morte, né? O cara pode morrer com um nível de colesterol bom e com a glicose boa, mas será que faz sentido isso? O grande problema das terapias que não usam estatina e que baixam o colesterol é que elas não têm um estudo que mostrou que isso funciona. Pode funcionar? Pode, mas a gente não tem a segurança. Por isso que nós estamos falando de uma droga segura. Inclusive que a redução do colesterol vai refletir numa melhora do ponto de vista de... não quero melhorar o colesterol, eu quero melhorar a questão do risco do meu paciente, entendeu? Então, eu não fico muito satisfeito com isso, porque quando você vai olhar os estudos, e os estudos são o norte, gente, a gente que estuda medicina e que estuda ciências biológicas, com todas as incertezas que a gente tem, porque não é uma ciência exata, mas o que está publicado, o que está estudado, nos dá uma segurança maior do achismo, né? Então, assim, eu vejo que o que está bem descrito é isso, usar estatina. Hoje, quando você vai ver o trabalho, é estatina mais alguma coisa. Se você vai submeter um artigo numa revista de peso que não está usando estatina, o cara vai te questionar na hora. Então, eu acho que a gente tem que entender muito isso, que é um medicamento, sem dúvida, que ele deve fazer parte, deve ser insistido. Tivemos uma quedinha aí, calma, doutor Márcio já vai voltar. De vez em quando. Opa, já voltamos. Tá? Então, não sei se você pegou tudo, mas é um medicamento que você deve insistir nele, não ficar buscando tanta alternativa, não, porque as alternativas elas não são seguras do ponto de vista de que você está protegendo o seu paciente. Eu acho que essa é uma questão fundamental aí, tá? Então. Tem uma questão aqui também, essa aqui é um pouquinho mais técnica, né? De paciente com risco cardiovascular borderline ou moderado, quando pensar em iniciar as estatinas? Aí você vai ter que levar em consideração, na verdade, as diretrizes falam isso, é do nível de colesterol, tá? A gente geralmente se baseia no LDL colesterol, que é o colesterol ruim, para tomar essa decisão. Quanto menos risco o paciente tem, mais alto ele pode ser tolerado, né? É claro que tem um valor, assim, você vai pegar um LDL lá acima de 160, assim, vai estar sempre alto. Mas, assim, você pega colesterol limítrofe, assim, se o paciente tem um risco mais baixo, você tem tempo para trabalhar nas medidas não farmacológicas. Se o paciente ele tem um risco maior, aí você não vai conseguir através só das medidas não farmacológicas. Então é a questão de estratificar o risco e olhar o nível do LDL, né? Quanto maior o risco, o LDL vai ter que ser mais baixo. Então hoje eles falam em LDL de 70, às vezes até valores mais baixos do que 70 para os pacientes de muito alto risco. Então a gente vai se basear muito na questão do LDL, tá? Uhum. Mais uma interação, porque a gente comentou sobre insônia, sobre Alzheimer, mas também perguntaram sobre a interação em relação a quimioterápicos. Você sempre vai ter que conversar isso com o oncologista, porque a quimioterápicos é um termo muito amplo. Mas, em teoria, você vai ter que ver a questão da via de metabolização desses quimioterápicos e para você ver quais medicamentos seriam mais seguros. E aí a questão do metabolismo. Tem as tabelinhas das drogas, né? Novamente você tem algumas estatinas que são mais seguras, a pravastatina seria o exemplo mais típico. Aí vale não só para quimioterapia, paciente que está usando imunossupressor pós-transplante, paciente que usa antirretroviral para tratamento de HIV, aí realmente você vai ter que olhar a questão da interação dos medicamentos. Então, a questão dos quimioterápicos tem muito a ver com a questão das drogas que estão sendo utilizadas, os efeitos colaterais dessas drogas
e a interação medicamentosa. Aí realmente é um papo com o oncologista e a gente tem que trocar, bater essa bola com eles. Mais uma pergunta aqui, qual seria a sua opinião em relação ao papel das estatinas na prevenção primária? Sim, a prevenção primária, novamente voltando lá. Prevenção primária é que paciente que não teve evento cardiovascular prévio. Mas se ele for de alto risco, possivelmente vai ter um benefício, e os trabalhos mostram isso também. Tá? Então a estatina ela já mostrou benefício não só para prevenção secundária, como para primária também. Então isso aí é tranquilo. Para o paciente de alto risco é a mesma coisa, você vai ter que utilizar. Tá? Agora, os pacientes de menos risco foi o que a gente falou anteriormente ali. Eu vi... Pode falar? Não, fala aí, depois eu faço outra pergunta. Eu estou vendo as perguntinhas aqui, eu também achei que vale a pena falar. A questão do fibrato, né? O fibrato com estatina. Estatina e fibrato é uma interação medicamentosa, aumenta o risco de miopatia, então você tem que tomar alguns cuidados. O cuidado principal, talvez, é escolher o fibrato que você vai utilizar, né? O fibrato mais utilizado nessa interação com estatina é o fenofibrato. Então, se você vai ter que utilizar as duas drogas, talvez a melhor opção seria você utilizar o fenofibrato e, de repente, a estatina você vai preferir uma também que tenha uma interação melhor. Então, aí você poderia tentar usar uma rosuvastatina, uma pravastatina, mas o fibrato realmente você deveria tentar alterar ele aí para o fenofibrato. Não usar, por exemplo, o gemfibrosil, que é um outro fibrato que a gente tem, e que esse realmente tem uma incidência maior de interação com a estatina. Bom, a gente notou aqui pela série de perguntas, uma série de perguntas, a preocupação sempre com a interação. A gente estava conversando também antes da live sobre o fato de ser um comprimido, de ser uma medicação de fácil, né, de você tomar facilmente, não é complicada. É esse medo todo dessas perguntas, porque a gente sente que as pessoas têm um certo receio, é que dificulta a adesão ao tratamento? Sim, teve trabalhos que estavam interessantes, assim, que falaram assim, olha, depois de 6 meses uma galera para de usar o remédio. Por que eles param? Então, quando foi ver, era efeito colateral. Tá? Medo de efeito colateral, o que apresentou o efeito colateral. Então, é isso que nós estamos conversando aqui. Vendo mais algumas perguntinhas aqui, eu achei interessante. Por exemplo, grávida não pode usar, tá, gente? Então, estatina em grávida não pode usar, tem que suspender. Tá? Eu acho que isso aí tem que deixar bem claro. A questão do inibidor de SGLT2 para prevenção cardiovascular, que eu também vi alguém colocando ali. Gente, se você vai olhar os trabalhos dos inibidores de SGLT2 que mostraram benefício cardiovascular, olhem o percentual de pessoas que estavam usando estatina nos dois grupos. Então, é um percentual alto. Então, assim, você não tem como falar assim, eu vou dar o inibidor de SGLT2 e não vou dar estatina, porque nos trabalhos que mostraram benefício, eles já estavam usando estatina. Tá? Então, são coisas que eu falei. A pergunta não é se vai usar ou não, a pergunta é o que eu vou associar à estatina. Tá? Então, não é substituir o medicamento. Eu acho que essa é a questão que tem que colocar. Então, o inibidor de SGLT2 também é assim. Né? Os trabalhos dele, quase todo mundo estava usando estatina. Por quê? Porque nos trabalhos que mostraram benefícios, os pacientes eram de alto risco cardiovascular, muitos em prevenção secundária. Então, com isso, você já tem uma indicação de usar estatina. Não tem jeito. Bom, a gente está entrando aqui na nossa reta final, né? Hoje teve uma quantidade de perguntas muito grande, a gente está com uma lista aí, algumas você viu, outras eu estou aqui olhando na tela do computador também para acompanhar. E a gente também estava falando sobre doenças associadas. Antes da gente selecionar mais algumas perguntas, porque foram muitas, você gostaria de falar a respeito dessas doenças associadas que a gente precisa ter, que os pacientes e profissionais de saúde precisam ter mais cuidado, precisam saber como juntar as duas coisas e mais a medicação? Primeiro, não comer mosca no hipotiroidismo, a gente já falou isso aí, tá? Então vamos repetir. A questão de doença hepática e doença renal, geralmente as drogas elas são seguras, na doença renal inclusive mostrando até melhora de mortalidade. Na doença hepática que você já tem um quadro mais avançado, você vai ter que tomar cuidado, tá? Então, geralmente as recomendações o paciente não pode beber e ele vai usar estatina em dose mais baixa, então começa a complicar um pouco esse manejo, tá? Então, mas sempre que você vai começar uma estatina, veja como é que está o estado da função renal e da função hepática. Por exemplo, um paciente com doença renal crônica já com os clearance mais diminuído, então abaixo de 30, você já vai ter um benefício maior, por exemplo, da atorvastatina em relação às outras, porque ela foi mais estudada, parece que ela é mais segura. Então, a gente vai jogando em cima das comorbidades que o paciente tem, tá? Mas então, seria basicamente isso. Bom, eu vou ler a última perguntinha que apareceu aqui na tela, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje.
né, sobre o tipo de LDL. Deve-se pesquisar antes de prescrever a estatina? A gente não tem isso assim, isso é mais pesquisas, é subtipos de LDL, a gente não tem isso aí. Então você nunca vai, no momento atual, a gente não vai ter acesso a isso, tá? Então você vai, na verdade, utilizar o LDL, e não só o LDL, eu vi a gente colocando aqui 150, 130, gente, é o LDL mais o risco cardiovascular que você vai usar a tabelinha de risco, porque às vezes o LDL de 90 para aquele paciente está alto. Então, não adianta a gente ficar preso só a esse valor. E o subtipo também, a gente não tem acesso a esses medicamentos hoje, a dosagem das apoproteínas, tá? A gente não tem. Uma outra coisa também, que se eu não falar antes de terminar, vão me encher o saco, que é a questão da coenzima Q10, tá? E também da L-carnitina, se elas não poderiam ser úteis para prevenir os efeitos colaterais das estatinas. A resposta é, eu não sei, eu não tenho experiência nenhuma com isso. As recomendações é de não utilizar, tá? Porque os trabalhos são muito conflitantes. A coenzima Q10, ela, na verdade, você não sabe a dose que você vai ter que utilizar, ela é mal absorvida pelo intestino. Então, baseado em evidências atuais, a gente não pode falar que isso aí deva ser utilizado para prevenção ou para tratamento de dor muscular associada à estatina. Tá? Eu não tenho experiência, embora, se você vai ver até no UpToDate, ele fala que não, mas ele fala assim, em algum paciente que outro pode ser que funcione, mas não é uma coisa que eu tenho experiência, então eu não utilizo. E eu duvido muito que a gente vai ter uma segurança pela questão das formulações, que são muito diferentes, com dosagens diferentes, absorção diferente. Então, a gente não tem uma resposta para essa pergunta, que sempre aparece também, se a gente poderia utilizar isso aí no tratamento das lipidemias também. Bom, eu queria agradecer todas as mensagens de carinho que também chegaram aqui, estão chegando, que parabéns pela live, gostaram. Olha, assim, deu uma aula, doutor Márcio, é o que está escrito aqui, estou repetindo, né? Grata pela informação, um monte de gente agradecendo. E a gente vai terminando por aqui. Gostaria só de uma mensagem do doutor Márcio para encerrar. E a gente se encontra aqui amanhã de novo, às 18 horas, em mais uma live da Semana de Combate, do Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Só mandar um abraço a todos, boa noite aí, e agradecer a oportunidade. Espero ter contribuído para vocês a tirar um pouco dos medos relacionados à estatina, e vamos continuar aí acompanhando as lives que a gente, na verdade, tentou fazer da maneira mais interessante e mais prática para todos vocês. Uma boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. A gente se encontra amanhã de novo.